Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a Beth. Estamos fazendo o capítulo 3, os itens de 1 a 2, porque nós vamos estudar esse capítulo hoje e nós convidamos a nossa amiga Beth. Seja bem-vinda, amiga Beth. É uma honra imensa. A diretoria do SEAC te agradece muito por nos ajudar nessa tarefa tão abençoada. Gratidão. É com você, amiga. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, amigos. É uma alegria imensa estar aqui, aprendendo um pouquinho mais, né? Essa oportunidade de estar com os amigos, essa confiança do Rodrigo para conosco, a companhia dos amigos espirituais. Então, nós elevamos o pensamento ao mais alto e pedindo para que estejam conosco esses benfeitores espirituais, para que possamos desenvolver o tema de hoje da melhor forma possível. Então, hoje é a continuidade, né, é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, como o Rodrigo falou, é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Itens 1 e 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. Erraticidade é assim, é o tempo que o espírito fica entre as encarnações. Quando ele desencarna, ele vai para o plano espiritual, fica um tempo lá, reencarna, né? Então, esse período de tempo desencarnado no plano espiritual recebe o nome de erraticidade. Então, aqui, primeiramente, no item 1, é a transcrição de um pedacinho do Evangelho de João, capítulo 14, itens 1 e 3, ou seja, versículos, né, 1 e 3. Então, escreve lá o evangelista: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É Jesus falando, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, Jesus, ele vai para uma morada muito superior, porque Jesus é da esfera crística, e ele vai preparar esse lugar para nós, e de lá ele nos aguarda, mas é, vai depender do nosso esforço de merecermos habitar um lugar assim, e com certeza vamos precisar de muitas encarnações. Aí, aqui o Allan Kardec explica no item 2 esse trecho do Evangelho, né, de João. Diferentes estados da alma na erraticidade. Então, ele diz que a casa do Pai é o universo, né? O universo todo, né? Com esse mundão de estrelas, né? Galáxias. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, nesses mundos aí do espaço infinito, são as habitações dos diferentes espíritos nos seus diferentes graus de evolução. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Então, aqui, as diferentes moradas pode ser tanto aquele espaço físico, né? O planeta onde o espírito vai habitar, como também o seu estado de felicidade ou infelicidade, porque Jesus nos explicou que o céu e o inferno estão dentro de cada um de nós.
Conforme for ele mais ou menos puro, quer dizer, o espírito, né? E liberto das atrações materiais, desapegado da matéria, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, a gente lê nas obras mediúnicas que tem espíritos que, quando saem de férias, né, eles recebem bônus horas por conta do trabalho que fazem do lado de lá. Espíritos mais evoluídos, eles vão visitar outros planetas. No sistema solar, Júpiter é o planeta mais evoluído, né, de todos. E os espíritos os habitantes que lá também estão, são os mais evoluídos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, então eles vão morar, né, em lugares de sofrimento, no umbral. Os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Então, a gente fica imaginando como deve ser lindo, né? Um mundo assim, mais evoluído que o nosso planeta. Daqui a pouco a gente fala das categorias de mundos. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, né, de tristezas, né, pesares, tristezas, frequentemente só, né, está lá sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, né? Ele não encontra mais lá os seus amigos, seus familiares, porque ele fez tanta coisa errada que ele está lá se sentindo só, apesar de que ninguém nunca está desamparado de Deus, né? Ele fala, então esse, o culpado, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, né? A culpa, a tristeza, remorso. O justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Não tem felicidade maior do que a gente estar com as pessoas que a gente ama, né? Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então, aqui Allan Kardec fala que há esses mundos no plano espiritual, mais felizes, menos felizes, né? E também existe o estado de felicidade e infelicidade do próprio espírito, que não é um local físico. Então, né, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo e as moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. No livro A Gênese, no capítulo 6, item 51, escreve Kardec: os mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sistemas a sistemas, né? Então, sistemas estelares, nebulosas a nebulosas, numa eterna harmonia cósmica. Imaginem, isso ele escreveu no século XIX, ele já falava de nascimento e morte de estrelas e galáxias, e isso no século XIX. E a teoria do Big Bang, né, que as estrelas um dia foram formadas a partir de uma explosão colossal, que um dia elas nasceram, a teoria do Big Bang só foi elaborada na década de 1920, algumas décadas depois que ele escreveu esse livro A Gênese, o Allan Kardec. E a Terra, o planeta Terra, é a nossa morada. É uma poeirinha cósmica na imensidão do universo. Depois que surgiram as viagens espaciais,
e a gente vê as fotos da Terra lá longe, né, um pontinho de nada, é uma poeirinha cósmica mesmo, na imensidão do universo. E ainda no livro A Gênese, no capítulo 6, itens 59 e seguintes, Kardec escreve: quanto a Terra é ínfima, né, minúscula, e medíocre, quer dizer, sem importância, né, na hierarquia dos mundos. E isso nos leva a abater, né, a eliminar a nossa presunção de que somos os únicos no universo. E gente ainda que acredita que a Terra é o único planeta habitado em todo esse mundão de Deus, né? Mas existe uma variedade imensa de seres nas muitas moradas da casa do Pai. Se até na Terra existe uma variedade tão grande de espécies, né, conforme as diversas regiões em que essas espécies habitam, no fundo do mar, no alto da montanha, no deserto, na floresta, né? Imagina, então, quando se fala em planetas, né? E aí o Allan Kardec escreve: não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos do planeta Terra. Olha que incrível! Aqui na Terra, a gente conhece os 3 reinos da natureza: o mineral, o vegetal e o animal. Nós somos considerados do reino animal, apesar que a gente está na categoria de animal racional. Mas, escreve Kardec, nessas outras moradas, existem outros reinos que a gente desconhece, além do mineral, além do vegetal, além do animal. Olha que incrível! Não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes à que habitais. Então, a gente não ficar imaginando que os outros planetas são assim, iguais aos nossos, que os seres que lá habitam são hominais iguais a nós, né? Não, é uma variedade infinita. Longe disso, né, aquelas criaturas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas, né, de acordo com o ambiente em que, né, habitam e de acordo com o papel que a cada um coube no cenário do mundo. E ainda na Gênese, no capítulo 6, item 52, Kardec escreve que nos séculos incontáveis que virão, né, nós somos espíritos imortais, habitaremos esses diversos mundos, conforme o nosso grau de evolução. Na Revista Espírita, tem algumas comunicações de espíritos que estavam encarnados na Terra, aí quando eles desencarnaram, eles foram habitar outros planetas. Um foi morar em Saturno, outro foi morar em Júpiter, e eles contam, através da mediunidade, né, daqueles tarefeiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, presidido pelo Allan Kardec, contam como é a vida deles, desses outros planetas, uma coisa incrível, né? Camille Flammarion, ele foi astrônomo, foi médium e colaborador de Allan Kardec. Ele que escreveu aquela parte que está na Gênese, intitulada Uranografia, que é o estudo dos astros. Então, ele escreveu tanto com base nos seus conhecimentos de astronomia, porque ele era astrônomo, como com a sua condição de médium, recebendo novas informações da espiritualidade. E um outro livro incrível que ele escreveu chama-se Narrações do Infinito. Então, tem um espírito lumen, um benfeitor espiritual, que mostra para Camille Flammarion, né, que toda a história de todos os mundos fica gravada no universo infinito, fica gravada na luz.
Ele explica isso de uma forma científica. Então, nada se perde do que falamos, do que fazemos, fica tudo registrado, né? Os espiritualistas falam em registros acássicos, né? E aí também o Lumen, nesse livro, Narrações do Infinito, descreve os outros planetas, formas desconhecidas de vida que não existem aqui na Terra, seres inteligentes. Voltando aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nesse capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Aqui o Kardec fala das diversas categorias de mundos habitados, então, cada mundo está num grau evolutivo, tem aqueles que são inferiores à Terra, tanto no aspecto físico como no aspecto moral, outros que estão no mesmo grau da Terra, moralmente, tecnologicamente, e outros que estão né, assim, são superiores em todos os sentidos. E a gente fica imaginando que esses extraterrestres que vêm visitar a Terra cada vez tem mais, né, aparições de UFOs, OVNIs. Isso tem uma evolução material muito além da nossa. A gente foi até a Lua, né? E eles já atravessam distâncias incríveis, quem sabe usando o motor de dobra, né? Como daquele filme Jornada nas Estrelas, que tudo que aparece no livro Jornada nas Estrelas foi baseado em estudos de grandes cientistas do mundo todo, da NASA e de de outros países, né? Então vamos falar aqui dos mundos inferiores à Terra. Como que eles são? A existência ainda é toda material, né? Tipo assim, o homem das cavernas, as paixões reinam soberanas, né? As paixões, então, é, a, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a vida moral quase não existe, né? Então, eles ainda não têm aquela noção de solidariedade, de fraternidade, de reconciliação. Mas à medida em que vão evoluindo, essa influência material vai diminuindo e eles vão adquirindo conhecimento, valores morais, e nos mundos mais avançados, que é a Terra, né, a vida é toda espiritual. Já não existe mais esse plano material denso que temos aqui na Terra. E nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, né? Às vezes um predomina sobre o outro, então Allan Kardec fez essa divisão. Nos mundos primitivos ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. Nos mundos de expiações e provas, o mal ainda predomina, é o caso aqui do nosso planeta, né? Nos mundos de regeneração, as almas ainda têm algo a expiar, mas eles já adquirem novas forças, é o repouso após a luta, né, da evolução, o esforço. E nos mundos felizes, o bem supera o mal. E nos mundos celestes ou divinos, né, os mais elevados, vivem os espíritos purificados, o bem reina sem mistura. A Terra é um planeta de provas e expiações, por isso nós ainda estamos expostos a tanta miséria, né? A gente vê guerras, fomes, doenças, catástrofes. Mas os espíritos sempre evoluem e conforme vão evoluindo, podem reencarnar em diferentes mundos. Cada mundo é uma estação onde cada espírito encontra o que necessita para progredir, né? Então, cada um reencarna no mundo onde mais lhe convém para a sua evolução espiritual. O espírito Efigênio Sales Vitor,
ele, quando encarnado, ele foi governador do Amazonas entre 1926 e 1930. E ele deixou uma mensagem na reunião do Chico Xavier, né? Lá em Pedro Leopoldo, no Grupo Meimei, no dia 7 de novembro de 1957. Essa mensagem foi intitulada Registros Imortais, em plena nova era. E aí ele fala, o espírito Efigênio, que a Terra está às portas da nova era. Ela já não alcançou um grande progresso científico, mas está abalada nos alicerces, né? Ainda falta muito evoluir no aspecto moral. Mas existe um apelo das altas esferas para que a gente desperte espiritualmente, para que a gente transforme o fanatismo e a fé cega em fé raciocinada, numa fé lógica, perquiridora, né? O porquê, ir atrás dos porquês, a dúvida é muito boa para a gente buscar respostas, e também para colaborar nas mudanças sociais, ajudando na construção de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, que a nossa morada ainda é muito sofrida, né? E o espírito Efigênio Sales, Vitor, né, nessa mensagem de 1957, diz que nós estamos convidados a fazer uma renovação interior e construir um mundo melhor, em que os benfeitores espirituais e os extraterrestres, aí é o espírito falando pela psicografia de Chico Xavier, e os extraterrestres que vieram de outras moradas da casa do Pai estão nos conclamando a, a essa mudança, né? E escreve o espírito Efigênio. Claro que precisamos da máxima cautela no trato com semelhante assunto, né? Falando de extraterrestres. Por quê? Isso foi em 1957. Porque se o homem de hoje aspira ao contato com habitantes de outros planetas, não podemos olvidar que seres de outros mundos são também todos os desencarnados que, há mais de um século, estão convidando a atenção da Terra para a glória da vida na vida universal. Então, ele está dizendo, né, aquela mensagem de 1957, que é preciso ter bastante cautela quando se traz notícias de extraterrestres, mas esses habitantes de outros planetas mais evoluídos e também os espíritos desencarnados estão nos convidando a nos tornar pessoas melhores. Então, diante do nosso conhecimento, diante da nossa responsabilidade, façamos a nossa parte, né? Cada um na sua possibilidade. E, na medida do possível, esclarecer, diz ele, né, o Efigênio, mentes surpreendidas e desarvoradas da multidão. Tem gente aí que, né, nem sabe nada sobre as leis de Deus, aqueles que ainda não despertaram para o chamado da Boa Nova. Nessa época atual de profundas modificações. E escreve mais Efigênio Sales. Lembremos de Jesus, quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que o espírito de transformação não nos surpreenda acastelados no orgulho da raça e na vaidade regionalista, né? Porque tem gente que, né, assim, porque o que interessa é a minha raça, é o meu país, essa vaidade regionalista, e aí é cheia de preconceito para com outros povos, às vezes invadem outros territórios, fazem guerras. Então, aqui ele fala, lembremos que Jesus nos pede amar-nos uns aos outros, para que não sejamos surpreendidos
nessa hora de transição planetária, né, acastelados, né, assim, presos nesse orgulho da raça e na vaidade regionalista. Porque é por isso que o mundo está tão cheio de conflitos, né, entre nações, dentro de uma mesma nação, dividida pelo preconceito, pelo fanatismo e pelo orgulho. Então, trabalhemos sempre, e ainda escreve Efigênio, para que o progresso inelutável, né, porque o progresso não dá para a gente lutar contra, ele nos empurra, para que o progresso inelutável nos encontre na posição de trabalhadores decididos e resolutos na construção do mundo melhor. Nós estamos aqui falando da nossa morada, né? Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. A gente não conhece os outros mundos. O que a gente pode falar é da nossa morada, que ainda está muito sofrida, né? Muito cheia de conflitos. E aí, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa morada? E o grande escritor espírita Edgar Armand, no livro O Redentor, ele escreveu: ao oferecer o reino de Deus aos homens, Jesus fez a maior revolução social, bem distanciada do espiritualismo clássico e das religiões dogmáticas que até hoje existem. Então, aquele espiritualismo clássico, né? Tipo assim, né? O que importa é eu ficar assim, meditando, não vou me misturar com ninguém, estou acima da sociedade, e das religiões dogmáticas, né? Que aquelas assim, olha, você tem que acreditar no que a igreja, no que a religião fala, não pode questionar. Então, até hoje existem essas religiões dogmáticas. Jesus pregava a necessidade da ação, a necessidade do resultado. Ele não pregava concepções teóricas, filosóficas, cerebrais, escreve Edgar Armand, mas ele pregava decisões e transformações íntimas e ações no plano coletivo, né, para conseguir transformações sociais. Então, o que eu estou fazendo para melhorar essa minha morada? E Jesus ainda escreveu, né? Escreveu não, falou, né? Ele não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus discípulos. Pelos frutos conhecereis as árvores. E aquela que não der bom fruto deve ser cortada e lançada fora. E também ele completou, dizendo que só os mansos herdarão a terra. E nós, que árvores somos? Que frutos estamos produzindo? Jesus disse: há muitas moradas. Será que quando a gente desencarnar, a gente vai para um mundo pior que esse, mais atrasado? Né? E o Efigênio Salles fala, né, os habitantes dos outros planetas, eles estão nos convidando a despertar a nossa consciência. Olha, prova disso foi uma mensagem que aconteceu no dia 26 de novembro de 1977. Está lá na internet para quem quiser ter maiores detalhes. Uma voz interrompeu uma transmissão independente do canal Television News, lá da Inglaterra, e transmitiu uma mensagem ao vivo. Aqueles, né, da televisão, lá do canal, eles não souberam de onde veio essa mensagem, não foram eles que transmitiram. Quem transmitiu foi um ET, né, chamado Vrilon, um ET representante do Comando Intergaláctico Ashtar, conforme ele mesmo se identificou. E ele diz que as luzes que vemos no céu há muitos anos
são os ETs, que acompanham a nossa caminhada evolutiva, os extraterrestres, né? Estamos, diz o Brilon, aqui nas proximidades da Terra, muito mais frequentemente do que os seus cientistas podem admitir, não tenham medo. Os Estados Unidos, a NASA, esconderam muitas informações. Eles têm muitos depoimentos de autoridades no assunto, de aviadores, de militares, e todas comprovadas, né? Essas aparições, esses contatos, mas tudo ficou escondido. Agora, aos pouquinhos, eles estão liberando, mas muito aos pouquinhos, né? E o Vrilo já dizia, né, naquela época, que eles nos traziam um alerta. Continua a mensagem lá, né, no canal da Inglaterra. Estamos profundamente preocupados com vocês e queremos ajudá-los no caminho da luz. Viemos em paz, somos amigos, viemos adverti-los sobre o destino futuro. É preciso evitar o desastre que ameaça o planeta Terra e ameaça também os planetas próximos, porque se houver uma hecatombe, uma terceira guerra mundial, com todos esses armamentos atômicos, a Terra vai ficar desequilibrada no seu eixo de rotação, translação, vai interferir nos planetas mais próximos do sistema solar. E Vrilon continua dizendo: essa mensagem é um convite para despertar, né? E para ingressar na nova era de Aquário. Essa nova era de Aquário poderá ser uma era de paz unicamente se os governantes estiverem alertas às forças malignas que procuram obscurecer suas decisões. Porque imagina, né? Existem as forças do mal que querem influenciar os governantes para que haja mesmo guerra, para que haja destruição. E ele fala: o tempo é curto, o Vrilo. É preciso que aprendamos a viver juntos e em paz, com boa vontade. É preciso tomar cuidado com os falsos profetas e guias, cujo interesse é financeiro. E ele termina: vivam em paz e harmonia com todos os seres do planeta e sejam abençoados pelo amor e pela verdade suprema do cosmos. E, como diz, né, o Efigênio Salles, pela psicografia de Chico Xavier, nós estamos a caminho da nova era, né? São chegados os tempos, está lá na Gênese, ocorrerão grandes acontecimentos em direção à regeneração da humanidade, que vai evoluir em todos os sentidos, na ciência, nas artes, do bem-estar material, né? Mas ainda resta esse imenso progresso a realizar, né? Que entre nós reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que assegure o bem-estar moral, né? Estamos nessa fase de transição em que coexistem as forças do bem e do mal, né? Mas quanto maior for o progresso material, mais sentiremos que algo nos falta, que é esse despertar da consciência. Então, pensemos, né, em moradores do planeta Terra, cidadãos planetários, dessa linda morada que é o nosso planeta azul. Ela é linda na sua natureza, né? Mas o homem precisa também se modificar muito. Nós não conseguimos mudar os outros, mas nós podemos mudar a nós mesmos através do nosso exemplo, né? Da boa convivência, e fazendo o possível para nos tornarmos pessoas melhores, indo atrás do conhecimento e praticando as leis de Deus, para que, quando a gente desencarnar, a gente possa reencarnar numa linda morada, né? Os mansos herdarão a terra. Então, que a gente possa voltar a viver nesse mundo de regeneração, ou
como muitos espíritos que foram para planetas ainda mais avançados, Saturno e Júpiter, porque se esforçaram muito na sua evolução espiritual. Então, amigos queridos, façamos uma vibração para que todos os governantes do nosso planeta sejam inspirados pelas forças do bem, para que visem não aos seus próprios interesses, mas o interesse de todos, o interesse da coletividade, né? Para que haja um mundo de justiça, de solidariedade, de igualdade, de fraternidade e de paz. Vibremos para que esse mundo de transição possa sofrer o menos possível e chegar logo a esse mundo de regeneração, para que todos possamos desfrutar das bem-aventuranças prometidas por Jesus. E também elevemos o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus pela nossa vida, pelas nossas moradas que, né, já nos abrigaram desde há muitas encarnações, podemos ter vivido em outros planetas, Allan Kardec cita isso nas obras, né, da codificação, que nós não moramos em todas as encarnações na Terra, mas já moramos em outros planetas, e a nós agradecemos por todas essas moradas, por todos os amigos que tivemos, por todos os mestres e guias que tivemos, e pedimos, Senhor, ajuda-nos a também a melhorarmos-nos e tornar esse mundo melhor. Que assim seja. Amigos queridos, uma boa noite.